Vamos viajar um pouquinho, voar, porque afinal de contas no fronte internacional a geopolítica está quentíssima também, né? Pela primeira vez desde o início dos protestos no Irã, autoridades do país divulgaram um balanço de mortes, 2.000 até o momento. Enquanto isso, Donald Trump incentivou que as manifestações no país continuem. Vamos direto a Londres conversar com o nosso correspondente Sérgio Uti, que tenho a honra de receber mais uma vez aqui no Central de Notícias. Eu fico muito feliz. Opa, quando o Sérgio aparece, quase cai. Tem um vão aqui nesse chão de vidro, viu, ô Sérgio? De vez em quando o salto feminino dá uma enganchada no vão e eu quase desequilibro, mas vou. Querido, me conta, porque as informações são muito graves e eu acabei de ver agora que também o regime iraniano, o regime dos ayatollahs, anunciou para amanhã a primeira execução de um desses manifestantes, né? Uma pessoa muito jovem. Eu sei que você vai trazer essa notícia para a gente também. E o Donald Trump, como sempre, botando fogo no parquinho. Exato, Amanda, exato. A gente tem aí esse número de 2.000 mortos, mas já há algumas organizações iranianas, que aliás têm sido fontes, organizações com base na Noruega, nos Estados Unidos e outros países europeus, aqui também no Reino Unido, que têm sido as principais fontes porque monitoram o que está acontecendo no Irã. Já tem um número aí, não confirmado, obviamente, de 12.000 mortos, desde que começaram essas manifestações 3 semanas atrás. Esse manifestante foi preso na semana passada, esse é que você fez referência, foi preso na semana passada, um manifestante de 26 anos, foi preso no interior do país e, segundo uma dessas organizações, com base na Noruega, a execução dele está marcada para amanhã. Ele, segundo essa mesma organização, ele não teve qualquer direito de ter um advogado, por exemplo, de contestar a prisão e nem mesmo essa pena capital. Portanto, a execução dele, segundo essa organização iraniana, está marcada para amanhã. Mas as confirmações, as notícias que vêm do Irã são sempre muito difíceis de serem apuradas. Primeiro, porque o país não permite a atividade jornalística profissional nesse momento. É muito difícil a atividade de um jornalista no Irã. E segundo, pelas circunstâncias atuais. O país está há quase 5 dias com bloqueio total da internet. Hoje, apenas foram permitidas comunicações por telefone, ainda assim as pessoas não conseguem receber, apenas ligar para pessoas no exterior. Foi uma decisão do governo justamente para tentar conter os manifestantes. Nesse momento, a última informação que a gente tem é que o governo, inclusive, apreendeu alguns equipamentos que seriam usados para acessar a Starlink, aquela rede de satélites de internet do Elon Musk, e que estaria entrando no Irã, de acordo com as leis iranianas, de forma ilegal, e alguns desses equipamentos foram apreendidos pelo governo iraniano. Houve uma reação muito forte aqui. O Irã disse que tem evidências robustas de que tudo isso foi causado pelos Estados Unidos e por Israel, mas houve uma movimentação muito grande diplomática nos últimos dias e hoje já se manifestaram alguns governos, inclusive convocando os embaixadores iranianos em seus países. Caso da França, do Reino Unido, da Alemanha, da Finlândia e da Dinamarca. Esses 5 países europeus convocaram os embaixadores iranianos. Essa é uma medida diplomática de certa gravidade para explicar o que está acontecendo nesse país. Todos estes países, além da ONU, da Comissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra, criticam a ação violenta das forças de segurança iranianas contra os manifestantes. E aí vem o Donald Trump, como você disse, que divulgou uma mensagem em suas redes sociais nessa terça-feira, conclamando os manifestantes a continuarem com os protestos e para invadirem, para assumirem as instituições do país, colocando aí ainda mais fogo no parquinho, como você disse, e elevando a situação, colocando a situação num tom ainda mais grave, Amanda, e dizendo, sem dar muitos detalhes, de que a ajuda está a caminho. O que isso significa, a gente não sabe por enquanto. Nessa terça também, a China reagiu à ameaça de Donald Trump de tarifar em 25% países que fazem algum tipo de comércio com o Irã. A China, dos mais de 100 países que têm negócios com o Irã, a China é o principal deles, e a China sinalizou aí que vai reagir
caso isso aconteça. E analistas chineses dizem que Donald Trump, na verdade, está blefando e que a China vai dobrar essa aposta e que acha, esses analistas, um deles, inclusive, ouvidos pela agência Reuters, de uma universidade de Xangai, dizendo ali que Donald Trump, na verdade, não teria coragem de colocar essas tarifas sobre a China, porque ele sabe que não poderia arcar com as consequências de um revide chinês, Amanda. Portanto, muita movimentação nos bastidores aí da diplomacia, mas principalmente no Irã. Não dá para confirmar o número, como eu disse, mas a gente certamente já pode colocar na casa dos milhares. E tem também, né, a gente estava assistindo aí, enquanto você falava, Sérgio, o post do Trump, ele fala que cancelou a reunião com todas as autoridades iranianas, porque no domingo, quando ele estava voltando da Flórida para Washington, D.C., no avião presidencial, no Air Force One, ele disse que as autoridades iranianas haviam feito contato com suas contrapartes americanas, então tinha algum tipo de interlocução, por mais que parte a parte fizesse ameaça um ao outro, os Estados Unidos ao Irã, e o Irã prometesse revidar e retaliar os americanos, eles estavam em contato. Mas agora ele diz que cancelou a reunião com todas as autoridades, qualquer contato com as autoridades iranianas, e hoje ele ainda se reúne com seu alto time de defesa, seus conselheiros, seus assessores mais próximos, para tratar sobre esse assunto do Irã. E o chanceler alemão, se eu perdi alguma coisa na sua explanação, você me corrija, Sérgio, mas ele deu uma declaração muito forte sobre o Irã hoje, né? Exato. Não, eu não citei, de fato não citei o Friedrich Merz. Ele está em visita à Índia e disse, inclusive, a frase dele foi a seguinte: um regime que recorre à violência para sobreviver está no seu fim. E ele colocando ali que o regime iraniano está nos seus dias finais. É uma informação aí contestada por alguns analistas, alguns acham que é um sinal, de fato, de fraqueza do regime iraniano, mas que ainda tem muita força por conta da sua estrutura de repressão desse tipo de manifestação popular. O regime iraniano reagiu, por exemplo, reagiu a essa declaração do alemão, dizendo que ele deveria se envergonhar de fazer tal declaração. Mas é fato que há uma unidade aqui na Europa em termos de reação à União Europeia, dizendo, inclusive, que pode aplicar novas sanções ao Irã. Se isso vai adiantar ou não, é outra história, né, Amanda? É isso. Uti, super obrigada pela sua participação no Central de Notícias. Volte sempre, viu? Se tiver qualquer atualização, só nos chamar.